Bom dia, boa tarde. Não sei se você já almoçou ou não. Bom meio-dia para nós. Estou começando mais uma live dessa sequência de lives preparatórias para a comunidade Reflorestamento Humano que começou já no dia 5 de fevereiro, nessa segunda-feira. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Amanda Ábila, ela que é uma yogini, terapeuta corporal, professora de yoga, e estamos com um desafio aqui de usar essa tecnologia, né? Começamos já essa live, não rolou, vamos começar de novo para ver se agora vai. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Quem está entrando por aqui? Daisy, Cláudia, Rafael, querido, seja bem-vindo. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? A Camila tinha falado já que tava com calor lá, tá com muito calor. Eu tô com calor aqui também, mas eu tô numa artificialidade, porque eu tô dentro de um quarto de hotel no ar-condicionado, né? Ah, a Amanda já chegou pra gente começar essa prosa. Será? Ah, não vejo. Eu também não a vejo, só me vejo. Que doideira. Então eu acho que a gente vai conversando com o espelho, ouvindo uma outra voz do além, fica uma coisa meio esquizofrênica, mas a gente se entende. Meu Deus, desafios do uso da tecnologia, né? Olha, Uhum. minha nossa, é interessante, né? Esse lugar de falar só se vendo, mas ouvindo o outro. Então que a gente faça um esforço a mais de ouvir sem ver, né? Sim, colocando uma atenção especial, né? Eu acho que isso me trouxe agora até um tema, assim, já é um tópico de tudo isso que a gente vai adentrar, né? De estar presente, de estar na pele mesmo, quando a gente está nas relações, quando a gente está na vida. Às vezes a gente não está com a escuta, né? A gente está até olhando para a pessoa, mas aquele olhar está lá no vazio, a gente não está prestando atenção direito no que ela está falando. Então eu acho que aqui a gente vai exercitar mais essa escuta. Eu tenho que realmente estar atenta, estar aqui recebendo a tua voz para perceber completamente. Uau, desafios, desafios. Vocês aí em casa estão nos vendo e nos ouvindo bem? Chequem com a gente para que a gente avance com essa live, mesmo eu e a Amanda não vendo um ao outro, né? Então vocês vão ser os nossos olhos. Prestem o olhar para nós. Vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Conta aí pra gente se tá tudo bem. Se tá tudo bem. Ó, a Cláudia já falou que tá sentindo o coração apertado. Ó, tudo certo. A Adele falou que tá tudo certo. Então estão vendo e ouvindo a gente. Amanda, querida, acho que pra gente começar, então, vou checar com você como é que você chega para essa live. Como que eu chego? Chego também de um dia de muito calor, de um momento que eu tô bastante conectada. Então, eu tive um tempo fora da minha casa, circulando, borboleteando, voando, expandindo para outros cantos, e agora eu tô aqui na minha casinha, que é num lugar bem tranquilo, muito lindo, onde desde a hora que eu acordo eu já tô ouvindo os tucanos, os pássaros, e tô num momento de bastante conexão, vivendo esse momento com bastante presença, assim, alternando um pouco a minha presença online e o que eu tenho para compartilhar aqui nas redes com trabalhar nos meus projetos presenciais, tá com o meu ciclo social, então tá sendo um momento bem especial. Que delícia. Conta para todo mundo que está nos ouvindo. Você está falando de onde? Eu tô agora em Garopaba. Garopaba. Olha que lugar, que Garopaba. chato. É muito lindo. Eu moro aqui no alto da montanha, numa cabana, bem yogi. E onde passa um rio, correm as águas já, lavando, levando as emoções, e, e com essa natureza toda exuberante para a gente contemplar e se dar conta que a gente faz parte, né? Então é bastante fácil
retomar esse contato, porque são muitos os convites, né? Escutar um som, sentir a brisa, sentir os aromas das flores, das folhas. Então tem muita conexão, né? Uau, uau, que legal, que delícia. Bom, para a gente começar, eu quero introduzir o tema aqui para todo mundo, para a gente, né, que está nos ouvindo. Eu venho falando nas redes sobre reflorestamento humano, né? Esse termo que eu venho investindo a minha presença, os meus conhecimentos, enfim, nutrindo, né, esse termo, porque eu acho que faz muito sentido e é a forma como eu venho encontrando de colocar o meu servir no mundo, algo que sempre me pediram e que vem sendo essa resultante numa mistura aí de educação ambiental, com desenvolvimento humano, com design de relações, e disso está nascendo a comunidade Reflorestamento Humano, que começou agora em fevereiro, né, e que vai ao longo desse ano fazendo esse processo mesmo de conexão com a natureza que nós somos, né, com a natureza de cada um de nós. Algo que, como você bem trouxe aí, fica muito mais fácil quando a gente está em meio à natureza, né? Quando a gente está numa cabana na montanha. E ao te ouvir, eu já visitei esse lugar da cabana na montanha, que, nossa, morei muito tempo numa cabana na montanha. Morei por 2 anos, mas foi um período assim meio que de exílio. Vamos ver, se der tempo a gente conversa um pouco sobre isso aqui. Mas que foi muito importante também para o meu reencontro comigo, sabe? Com a Uhum. minha natureza, com a minha essência. Então, dito isso, né, feito esse briefing aqui para todo mundo saber do que a gente vai conversar um pouco, e antes mesmo da gente entrar no tema da live, né, que é essa harmonia com a natureza que nós somos, eu quero escutar de você, Amanda. O que para você é reflorestamento humano? Como que esse termo chega aí, se aquece o coraçãozinho, se atravessa? Conta pra gente. Eu achei muito interessante, né? Quando a gente começou a trocar ideia para se conectar, para tu me convidar, né, para ter essa conversa, porque justo você me encontrou através de um texto que eu compartilhei, onde eu estava falando da natureza essencial, né, do núcleo natural do humano. Então, para mim, na verdade, esse é o tema que norteia a minha jornada, o caminho espiritual, o yoga, retornar para nossa natureza, para casa, né? Aquela mesma coisa que a gente chama de casa, seria o núcleo, né, da nossa essência. Então, senti muito assim que estava muito alinhado essa nossa conversa e, e que a gente tem muita coisa para trocar. Eu, eu vi ali uma pergunta de uma pessoa acima sobre alimentação. A gente responde no final as perguntas? Olha, vamos fluindo, se sentir já falar sobre isso, já vamos falar. Tá, eu acho que eu vou responder, porque senão vai chegar no final da live e acho que a gente vai esquecer. Para esquecer, para você não esquecer, ó, para vocês que estão querendo perguntar coisa, se começar a passar muito comentário, assim, às vezes a gente perde. Então, para não ter nenhuma pergunta perdida, pergunta na caixinha aí embaixo, no balãozinho com o ponto de interrogação, que não tem como perder sua pergunta. Ah, boa, Mas, boa. conforme a gente for conseguindo, vamos lendo os comentários aqui, ó. A Adele falou que esse termo reflorestamento humano lembra a ecopsicologia. Ó, que legal. Tem a ver com o meu trabalho, viu? Que legal. Então, respondendo a quem perguntou ali sobre alimentação, né? Acho que quis saber um pouquinho mais da minha vida. Então, eu tô me formando terapeuta Ayurveda e tem tudo a ver com o yoga, porque a Ayurveda é a ciência da vida, é o conhecimento da vida, da existência, né? De como a gente se relaciona aqui com a matéria, com essa nossa experiência, e caminha ao lado do yoga.
que é o meu estudo principal, né? O que eu venho estudando há muitos anos e que hoje eu dou aula. Então, eu antes mesmo de estudar Ayurveda, eu já tinha uma forma de viver e de me relacionar com a comida, desde que eu desenvolvi uma relação bem saudável com o alimento, é de comer aquilo que eu preciso. E eu acho que isso já faz muito parte, eu já respondo a pergunta e a gente segue no assunto, porque faz muito parte de retornar para a natureza, para a gente conectar de novo com aquilo que o nosso corpo está comunicando para a gente. O corpo sabe o que a gente precisa, a gente não precisa artificializar e buscar em outros lugares, e buscar outras coisas que aí já vão para os nossos desejos, para a nossa degustação, para, né, para muitas coisas que vêm de fora. O Às prazer vezes, para fabricar, né? às vezes não necessariamente um terapeuta Ayurveda ele vai ajudar, mas a única forma da gente conhecer o que o nosso corpo precisa é escutando o nosso corpo, né? Não tem como uma pessoa de fora, seja um médico, um nutricionista, um terapeuta, mesmo com os exames, que são valores de referência, mas eles são muito genéricos, né? E são 8 bilhões de pessoas. Então, com essas 8 bilhões de pessoas no mundo, não existem só três constituições de matéria, né? Como a gente estuda no Ayurveda e também as suas subdivisões. Existem 8 bilhões. Cada pessoa tem um corpo, o corpo varia conforme inúmeras relações externas, a temperatura, o estresse, tudo que a gente está vivendo. Sim. Então, a minha forma de viver é uma escuta presente, assim, tentar observar se existe algum desequilíbrio no meu corpo, se hoje ele esquentou muito, então me pede uma alimentação mais fresca, se eu já tenho uma nutrição suficiente, eu consigo sentir antes de ingerir algo mais, de que aquilo seria muito, que não é necessário fazer aquela refeição. Então, eu acho que é dessa forma, assim, comigo mesma, que eu, que eu escolho me alimentar e buscando o que está aqui perto de mim. Eu tenho muita sorte de estar num lugar muito especial, onde eu tenho uma horta, muitos amigos trabalham aqui com agrofloresta, então existe aí um intercâmbio, formas de acessar um alimento saudável. E Perfeito. E do restante, do externo, às vezes a gente precisa ir buscar coisas, né, que estão fora, que a gente não consegue produzir tudo, a gente não é autossuficiente, a gente precisa dos outros, a gente precisa da indústria um pouco, né? Sim. Mas, de maneira geral, assim, eu consigo organizar a minha vida, meditar na minha organização mental para criar uma dinâmica onde a minha alimentação se encaixe de uma forma mais tranquila. E acho que você deveria experimentar morar na montanha em Garopaba assim. Você ia amar. É, que delícia. E isso tem tudo a ver, já estamos no tema, né? Porque essa harmonia com a natureza que nós somos passa muito, né, Amanda, por essa observação, por estar presente para se observar, para se ouvir, né? Então, poxa vida, eu tô comendo isso, e você fez um post interessantíssimo hoje, acho que foi hoje, falando sobre alimentação, falando sobre essa presença, né? Um vídeo, um Reels, acho que você fez, né? É, sim, eu acho Viu? que a gente deixou muito de estar atento, né, dos nossos ciclos, tanto os ciclos femininos com relação à fertilidade, quanto os nossos ciclos de sono, os nossos ciclos digestivos. Então, o yoga, ele é um canal de escuta, assim, a gente volta acessando através do corpo, a gente intervém no nosso corpo, então é uma prática física, a meditação é uma forma, né, de trabalhar mentalmente, mas para que a gente acesse essa nossa sabedoria mais elevada, essa instância da nossa sabedoria,
onde a gente já tem o conhecimento dentro de nós, a gente reconecta com os ciclos, a inteligência do nosso corpo reconecta com as estações, reconecta com o que está pedindo lá fora, né? Isso vem muito também, né, do que você fala, dos alimentos que são da estação, do que a gente tem de interação com o meio, né? Sim, sim. E é muito doido, né? Porque você vê, eu moro na montanha, eu moro dentro de uma reserva florestal, que é Uhum, o Parque Estadual do Itapetinga, em Atibaia. Mas eu tô passando por um momento aonde minha companheira começou a trabalhar aqui em São Paulo e nós estamos nesse trânsito. A vida também está me pedindo em outros aspectos, né? Estou começando a ter muita solicitação de trabalho aqui em São Paulo. Então eu vou uhum, começar a estar em São Paulo semana sim, semana não, né? Então essa é a primeira semana que eu estou fazendo esse trânsito, essa dinâmica, e isso pede uma organização da vida, é uma reorganização, porque enquanto eu estava lá cultivando meu próprio alimento, comendo as verduras, as hortaliças todas da minha horta, né, tava fácil. Mas agora uhum, eu estou aqui, né, falando com vocês de um Airbnb numa torre em um apartamento, né? Enquanto vocês estavam acostumados a me ver muitas vezes ali meio mato, né, na natureza. Só que, vê só, não é porque a correria daqui está acontecendo que eu vou deixar com que ela me atropele, né? Que eu vou entrar nesse ritmo frenético. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com a minha companheira, na hora que eu estava levando ela para o trabalho. uhum, Né? Como que esse ritmo frenético e essa carapaça que a gente veste para conseguir transitar, essa armadura, essa couraça, ela pode facilmente nos desconectar da nossa essência, uhum, nos embrutecer. uhum, Né? E como é importante a gente estar atento a isso, porque às vezes as pessoas nem veem que esse processo está acontecendo e se embrutecem. uhum, Né? Então, por exemplo, eu vim para cá, trouxe minhas cachorras, trouxe uma alimentação de lá, né? Trouxe verduras, legumes, estou fazendo a nossa comida aqui no apartamento, né? Mas tem dias que não dá para fazer. Tem, então eu preparei à noite a comida do dia seguinte, né? De 2, 3 dias, fiz uma salada aí de repolho com cenoura, lavei verdura para todos os dias para ter fácil, isso, para ter à mão, uhum, né? Então envolve uma organização maior, um preparo maior e um gasto de energia de forma que, se eu estiver planejando, eu não preciso estar gastando tanta energia. Né? uhum, Então, é um processo para que a gente não entre nesse lugar de desconexão e de embrutecimento. uhum, uhum. Mas eu acho que a gente falando assim, né, de alimentação, de eu acordar aqui e ver os tucaninhos, a gente ainda está falando do que vem de fora, né? É, e ainda não são coisas que a gente consegue controlar 100%. Então, eu tive uma experiência também ano passado, eu vivi em Lisboa, o meu companheiro está por lá, a gente está numa fase transitória agora, e eu fui voltar a viver na cidade, depois de muitos anos também vivendo na natureza. E a gente encontra maneiras muito interessantes na cidade, né? De ver a natureza em tudo que está acontecendo. Tudo natureza, né? Até o concreto, ele é uma matéria-prima, ele veio de uma matéria-prima, né? Advinda da natureza. Tudo que está transformado ali veio de um lugar, do início de tudo, né? Então a gente encontra a nossa natureza, né? É isso que é impossível de o que está fora
nos tirar do nosso centro, nos tirar isso, nos arrancar a nossa essência, a gente vai precisando, né, dessas carapaças, vai criando as couraças, vai enrijecendo o nosso corpo, a gente vai sendo exigido do mundo e às vezes a gente não sabe mais como dosar a energia que a gente entrega muito, a gente fica sem energia pra gente. Então, acho que isso está muito relacionado com, com a atenção que a gente põe, né, na nossa meditação, no nosso centramento, para que seja possível se organizar em qualquer ecossistema, né? Se eu precisar ir morar em São Paulo agora, se eu precisar ir morar em outro país, se eu precisar ir morar num lugar onde tem menos ainda, onde é mais natureza ainda, mais rústico ainda, nada disso deveria. Claro, vai haver uma adaptação, a gente, né, precisa adaptar o corpo, adaptar o psicológico, a mudanças, mas nada disso pode tirar a gente completamente do controle do nosso centro, né? A gente tem essa capacidade interna de nos reconectar com a natureza. Só o próprio ato de respirar, de trazer o ar para dentro, é a própria vida acontecendo, né? Então a gente consegue tomar uma respiração profunda, se centrar alguns minutos numa meditação, aonde quer que a gente esteja, se retirando um pouco. A gente tem até uma ideia de que a gente precisa de um silêncio absoluto, de um lugar inóspito para praticar a meditação e que a gente precisa de todas as conjunturas perfeitas para aquele dia que eu vou sentar e vou fazer a minha prática. Mas, na verdade, os dias, às vezes, que a gente precisa mais da meditação são os dias que são mais difíceis de fazê-la, né? É aquele dia que vai exigir ali uns minutinhos a mais, acordando mais cedo, perdendo uns minutinhos de sono, mas que vão ser recompensados por essa reestruturação mental, né, que a meditação proporciona, toda uma organização, para que a gente esteja firmes e alinhados, né? Exato. Não, você falou uma coisa assim que é ótima, né? O ótimo é inimigo do bom, né? E é melhor feito do que perfeito. Sabe? Uhum, Essa uhum, ideia que nós temos, né, de que o ambiente externo precisa estar sob controle, né? Que eu vou garantir a segurança, que eu vou garantir o atendimento das minhas necessidades. Se eu controlar o meio, isso é irreal, né? Como a Cláudia falou aqui, né? Nós não controlamos o que vem de fora, né? Ela deu esse exemplo de estar num lugar e aí? Não tem aquilo que eu estou habituado. Então, uhum, esse manejo dos recursos é algo que precisa ser aprendido por nós, uhum, né? Porque essa, eu falei isso, que interessante, eu falei exatamente isso no áudio de hoje do grupo de WhatsApp, trazendo um pouco essa função do ser humano de manejador do meio. Só que quando a gente fala sobre isso, comumente nós pensamos já no manejo de algo externo, né, dos recursos externos, mas pera, como que eu estou manejando os recursos internos também? Porque existem uhum, momentos de transformação na minha vida que eu preciso ter determinada característica, determinada habilidade, né, para que eu consiga fazer algo. Então, por exemplo, estou aqui em São Paulo. Tá, eu tenho dentro de mim flexibilidade para parar em um momento do dia, ir fazer uma compra, ir ali no mercado, comprar alguns produtos que são aquilo que eu como, para não ficar comendo um fast food, ligando no iFood, né? Eu tenho planejamento para eu conseguir organizar o momento do dia para parar e fazer a minha prática meditativa, para fazer o meu processo de conexão interno. Então, e é muito louco, porque esse manejo dos recursos, que começa a nível interno, que vai para o nível externo, ele modifica o meio. Porque a partir do momento que eu mudo,
tudo ao meu redor muda. As minhas relações mudam. E é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai é, realizando transformações e mostrando essas transformações pelo exemplo, e não Uhum. pela fala. Então, por exemplo, minha companheira, quando a gente saiu para chegar aqui, ela falou: Poxa, mas você vai levar uma sacola de comida? A gente está parecendo um retirante. Aí eu falei: mas eu não quero ir lá em São Paulo e comprar lá. É uma semana que eu vou ficar, então eu vou levar assim. Tá tudo bem que eu pareça retirante. Estou me retirando mesmo do ambiente onde eu tô, né? Uhum. E aí, durante todos esses dias, ela comeu uma fruta fresca, uma verdura fresca, né? E é isso. E é isso. Foi um trabalho maior para fazer esse movimento, né? Então, É, a gente está se planejando ou a gente está esperando que as condições ideais aconteçam? Pergunto para você aí que está assistindo a gente. Você está esperando que o mundo seja perfeito para você fazer o que você veio fazer, o que você quer fazer? Ou você está fazendo? Faz como a sentido, gente mano? caminhando assim, meio dormindo, né? E só indo e comprando e comendo sem olhar, sem sentir e não reparando em nada, né? Que faz parte desse processo, em todos esses ciclos que um alimento chegar até você, você digerir esse alimento voltar, isso envolve um saneamento, isso envolve um transporte, isso envolve um sistema agrícola, isso é uma posição política, né? Algo muito grande, Sim, mas nem sim, entrando nesse tema, assim, acho que voltando mais para nossa parte do que a gente é capaz de manejar, né? Eu acho que o planejamento, ele é muito diferente do controle, então eu consigo planejar um plantio na minha horta, mas o clima, as variáveis, a chuva podem acontecer diferentes. Eu sim. consigo planejar uma prática que tal hora do dia eu reservei uma hora e aquela hora que eu vou fazer minha aula de yoga, mas de repente acontece alguma coisa, alguém me liga, alguma coisa importante, aquilo é mais incêndio, precisa ser feito aquela hora. E aí eu não preciso usar isso como desculpa, né, para no fim do dia eu não ter feito a minha prática de yoga ou de meditação. Eu acho que a gente vai no nosso dia a dia encontrando subterfúgios, assim, retiros para estar conosco mesmos, assim, estando percebendo, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa na minha casa e eu tô com a boca contraída e eu tô tensa e eu tô pensando em 5.000 coisas e aquele movimento é automático e eu quero acabar rápido e eu já tô pensando na próxima coisa que eu vou fazer. E não existe presença nenhuma ali, seja o que for, né? Dobrar uma roupa, lavar a louça, ou estar trabalhando. Então, às vezes, a gente está ali, mas não está ali, né? Está distante, os pensamentos foram para 1.000 lugares, te levaram a passear em 1.000 lugares, e você não percebeu a água que tocou a mão quando você estava lavando a louça, a textura, você não está nem em contato com o nosso corpo, né? A gente perdeu a referência do que é se sentir bem, ou se está com algum desconforto, ou né, algum desequilíbrio, porque com esse estado um pouco amortecido, que às vezes a gente vive sem se perceber, um desequilíbrio na saúde, ele precisa se instalar e se aprofundar muito para a gente perceber que a gente está doente. Tem que ficar doente mesmo, bem gripado, cair de cama. Às vezes era lá 3 dias antes, o teu corpo já estava dando sinais que a tua disposição tinha mudado, que a tua respiração estava diferente, já tinham sutilezas assim, alguma coisa no, né, uma dor de cabeça, alguma coisa que já dava para perceber. E aí às Sim. vezes esse é o manejo, né? Esse é o planejamento. Alguma forma a gente já consegue prever isso. Ah, então eu senti que, poxa, talvez eu fique doente, estou sentindo alguma coisa, já posso ir lá tomar um própolis, tomar algum chá, alguma coisa que me auxilie nisso. Não vai evitar que, às vezes não vai evitar que eu fique, mas eu estou percebendo, eu estou me dando conta de todos os processos, né? É, eu falo dos ciclos da nossa digestão também, né? Às vezes a gente tem desconfortos intestinais, gastrointestinais, e isso passam dias. É muito comum que as pessoas não deem atenção e vivam a vida com gastrite, com intestino preso, com insônias.
E assim vão passando os dias, e às vezes a gente vai lá e procura fora, e vai num especialista, e aquela pessoa quer ajudar, só que a gente precisa da gente mesmo para se ajudar. Essa é a pessoa Exato. que pode nos ajudar, que não pode nos trair. Se essa pessoa existe, somos nós. A gente precisa se comprometer a ter um pouco mais de atenção, né, nesses processos para que a nossa saúde seja mais íntegra, né? Sim. Uau. Nossa, você falou tanta coisa aí que Eu fiz falo um bastante. exercício para ficar Quando eu presente te engreno falar, ouvindo. Não, tá ótimo, fala mesmo. Você falou coisas que me atravessaram aqui. Eu fiz um exercício em ficar presente te ouvindo e não ficar presente pensando o meu pensamento, sabe? que Porque bom. quando você fala, né, desse lugar da, da fé, né, do plantio, é muito doido porque o lavrador, ele tem fé no próprio trabalho, porque ele não tem controle sobre as forças da natureza. Então, esse arquétipo do lavrador, né, o arcano 23, ele vai ensinar pra gente essa coisa da substituir a segurança por confiança. Porque não é uma fé cega a confiança, sabe? Essa entrega, isso que a gente chama de fé, de confiança, ela é uma resultante daquele que está fazendo a sua parte e sabe que ele está fazendo tudo que ele pode fazer, porque é a parte dele. Então, quando você fala sobre essa presença no próprio corpo, sabe, esse é o ponto. Porque, por exemplo, vou voltar, né, por exemplo meu, eu vim aqui em São Paulo. Eu nunca quis morar nessa cidade. E esse ano é bem provável que a gente precise alugar um pouso aqui e ter um local aqui. Mas a minha casa vai continuar sendo mato, entende? É um tempo, é um período. Então, sabendo disso, o que eu estou fazendo? Estou reforçando a vitamina D, eu estou vindo para cá e trazendo própolis, eu estou fazendo as coisas que eu sei que eu preciso fazer, porque eu conheço a minha natureza, sabe? Eu entendo esses ciclos acontecendo, eu entendo o que me é equilibrador. E às vezes, esse é o ponto, né, Amanda? Essa desconexão que nós estamos vivendo, esse paradigma da separação que nós crescemos inserido nele, porque nós somos, como o indígena nos chama, né, Juruá, né, homem da cidade, nós não houve uma desconexão, houve um desmatamento da nossa própria natureza. Então, quando eu falo sobre reflorestar humanos, eu não estou falando que eu quero transformar todo mundo em floresta, mas eu estou falando sobre uma reestruturação do meio, uma restauração do bioma que nós somos. Eu não sei você, Amanda, quero saber, mas eu sou floresta, eu sou Mata Atlântica. Esse é meu bioma. Se eu for fazer esse paralelo, sabe? Eu sou cachoeira, sabe? Então, é, é, a gente precisa fazer esse processo, sabe? De se reconectar com a nossa natureza. Se a gente fizer um paralelo, que bioma você é, Amanda? Eu me sinto muito conectada com a Mata Atlântica também. Eu já morei em outros lugares, em Portugal também, tinha outros formatos de natureza muito bonitos. Uma natureza mais calcária, umas praias de água muito azul, tudo muito diferente. A vegetação precisa de um pouco menos de água, né? Tem muito menos transpiração, muito menos umidade. Eu achava muito lindo, mas acho que pela familiaridade, como eu fui criada no Paraná e ali a gente desce a serra, a Mata Atlântica é exuberante, maravilhosa, eu me sinto em casa. Quando eu começo a ver a exuberância, assim, é como eu me conecto.
Oh, uau. Vocês que estão aí em casa assistindo a gente, que bioma vocês são? Conta pra gente aqui. Você é deserto? Porque tem gente que é deserto, tá tudo bem, não tem nada errado com o deserto, né? A gente não precisa plantar floresta onde é deserto. Tem lugar que é deserto mesmo. Tem lugar que é caatinga. Tem lugar que é manguezal, é fedidinho, é restinga, né? É floresta de altitude, é tundra. Tem gente que é tundra, né? Que é aquela coisa mais gelada. E tá tudo bem, né? Precisa de Qual que é todos, a cor? né? Precisa de todos. Até mesmo quando a gente fala em floresta, a gente não está falando só de árvore. Existem subbosques, né? Existem arbusto, pássaros, cobras, N animais, todo mundo, uma diversidade gigantesca, convivendo em harmonia. Uhum. Né? Então, nós estamos vivendo em harmonia dentro de nós. Porque esse é o processo, né, que nós temos que fazer, sabe? A neurociência chama de dissonância cognitiva. Quando nós estamos em desarmonia entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. E aí quando nós Outro estamos caminho, nessa, né? quando nós estamos nessa dissonância, nessa incoerência, vamos usar uma outra palavra, como que a gente vai para o mundo? A gente vai para o mundo incoerente. Uhum, E aí, como que são as relações que eu vou construir? Como que uhum, eu vou me relacionar com as pessoas do meu entorno se eu não estou coerente dentro de mim? exatamente. E eu acho que isso pode ser plantado assim na simplicidade, né? Essa coerência. A gente, às vezes, tá esperando, tá esperando não, a gente quer, a gente precisa que tudo venha de fora, então a gente faz um movimento, a gente coloca uma energia para conquistar coisas, para ter um retorno e aquilo não preenche. E a gente, né, procura vários tipos de validação e aquilo não preenche. Então, esse vazio vai aumentando e nada é capaz de preencher essa experiência que a gente vai tendo na vida, né? Que o yoga fala que é entrar numa roda de sofrimentos, de angústias, de aflição. E o caminho o que a gente propõe, assim como estudo, é um caminho muito simples de retorno para si, né? Então, a única coisa que é necessária é dedicar tempo, encontrar uma importância, uma relevância de estar fazendo um trabalho espiritual, um caminho, né, de consciência, mas do restante, esse é o caminho para o nosso retorno, para que a gente encontre dentro de nós o que já tem, encontre os nossos atributos divinos, a nossa. Tem tudo em abundância, né? A gente já tem autoconfiança, autoestima, criatividade, a gente já pertence, a gente pertence à Mãe Terra, a gente não precisa buscar pertencimento, a gente já tem as nossas capacidades, né, já nasceram desenvolvidas, né? Aí entram todos esses temas do encoraçamento, do fechamento, da poda, né, do desflorestamento, de quando o humano que era divino e seguro e realmente assim, né, proprietário não é a palavra, né, porque não é uma propriedade, mas consciente, tinha nas suas mãos, assim, as suas qualidades, né? A criança tinha toda a espontaneidade, a natureza dela se expressava de uma forma completamente natural. E aí a gente precisou caber mesmo, né? Faz parte, né, da experiência humana. A gente precisar se desajustar um pouco da nossa natureza para a gente ir em sociedade, reestabelecer as nossas relações, sair do um para o dois, para o muitos. E depois esse caminho de retorno volta, né, para a gente reconhecer o que já estava. Então, falo isso nesse sentido, assim, que às vezes a gente vai buscar muitas coisas fora, até na espiritualidade, a gente quer buscar um estudo, quer buscar mais livros, quer buscar mais lugares para a gente experienciar, mas
um tempo que a gente coloca de qualidade, ou os exemplos que eu dei, da gente estar em presença na nossa casa, num olhar meditativo, estar observando as nossas relações, a nossa comunicação, essa parte interrelacional, a gente estar atentos, a gente não levar, não personificar, né, dentro das relações, a gente saber enxergar de uma terceira pessoa para colocar isso de uma maneira saudável. A gente está agindo com a espiritualidade dentro da nossa vida, né? A gente está se orientando a partir de uma sabedoria maior que nos permite ter uma vida mais abundante, mais consciente, mais alegre, mais criativa, mais tudo que a gente não consegue encontrar nos recursos artificiais, né? Na sofisticação, às vezes, que a gente procura na vida, e não consegue encontrar nas projeções do outro, não consegue encontrar aguardando validação, a gente só consegue encontrar na gente. Então, eu acho que esse é o grande enlace, né, do reflorestamento. Sim. Não, é incrível, né? Isso que você falou é simples, né, Amanda? O ser humano tem essa capacidade de complexificar e criar tradições e regras e leis e conjuntos de dogmas e doutrinas, mas no fundo é simples, Sim. sabe? É a conexão com a natureza como professora, como guia, como mestra, sabe? E é duro, porque hoje nós estamos assim mergulhados numa sociedade que nós estamos na era da informação, né? Na era da tecnologia. Só Uhum. que para nós usarmos isso como construção de conhecimento, nós vamos precisar passar por esse momento de grande desequilíbrio que nós estamos passando, aonde tanta informação disponível, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é contraditório, o que é incoerente, o que é fake news, né? E é Muita isso. superficialidade, né? É, né? Nós mesmo aqui no Instagram fazendo uma live falando sobre coisas profundas, numa rede que pede, que estimula a superficialidade, né? O recorte, o videozinho de 30 segundos, 15 Uhum. segundos para reter a atenção. Então, nós estamos vivendo um momento onde é tanta informação disponível que dá para dar uma surtada a hora que começa a pesquisar e ver coisas que são contraditórias, né? Só que é um momento que é importante, porque nós, como que a gente treina o equilíbrio? É no desequilíbrio que a gente treina o equilíbrio. Uhum. Como que a gente vai ver que essa quantidade de informação e essa desregulação da tecnologia é nocivo? Vivendo Uhum. isso. Então, nós estamos vivendo a primeira geração de crianças que diminuiu o QI. E todos os estudos estão mostrando o quanto o uso da tecnologia desenfreada, tendo descarga de dopamina e recompensa imediata no sistema neurológico, está afetando negativamente o desenvolvimento de motor, neural, em uma porrada de aspectos. Então, assim, quando a gente pega, né, alguns conhecimentos que, para mim, às vezes para você, são tão óbvios, mas que não é óbvio para todo mundo. Até porque a gente está mergulhado nesse mar de desinformação, muitas vezes, sabe? E a gente, por exemplo, eu falo muito, né, do ciclo circadiano na comunidade de reflorestamento humano. Essa é uma das pautas, assim, esse é um dos ciclos, né, setênios, lunar, solar, astrológico, astronômico, os ciclos sociais que nos impactam, né? Então, mas quando eu pego, por exemplo, o ciclo circadiano, eu falo muito isso, você trouxe, né, a saúde intestinal. Pô, uma pessoa enfesada, ela não é feliz, bicho, Não sabe? Porque você tem tá como lá. nem começar. Então, é tão simples, sabe? Você não precisa. Claro, se você quer vir comigo para a comunidade Reflorestamento Humano aí,
ter participar de uma comunidade mentoriada nesse processo de reconexão com os ciclos, você é super bem-vindo. Porque fazer isso em grupo é muito rico. É muito rico. Porque a gente cria uma rede de impulsionamento e acessa recursos uns dos outros que jamais nós acessaríamos sozinhos. A gente tem insights no nosso processo que jamais a gente teria sozinho, em uma vida. Mas se você fala, poxa, não é minha hora, não quero, não tenho condições, não quero focar nisso, olha para o simples, sabe? Se você não está batendo a quantidade de água necessária no seu dia, se você não está com saúde intestinal, você precisa regular o teu intestino, sabe? Você precisa começar a prestar atenção naquilo que você está ingerindo, alimentos que você consome, sabe? Relações das quais você se nutre, lugares aonde você está passando. São vários tipos de nutrição, não é só o que a gente põe da boca para dentro, sabe? Qualidade dos pensamentos que você tem e que geram as tuas emoções, porque a gente se nutre disso, a gente cria, forma, pensamento o tempo todo. Se essas quatro coisinhas não tiverem minimamente observadas, não vai dar para ir para o autoconhecimento e querer se aprofundar, querer resolver questões freudianas e traumas, se você não tiver lastro orgânico, fisiológico, emocional para Estrutura fazer esse física e processo. psicológica, né? Exato, pelo Uhum. contrário, vai entrar num setting terapêutico e vai entrar em contato com questões guturais que formaram o teu caráter. A hora que a gente descobre que os nossos traumas constituíram a pessoa que eu sou e fazem parte do meu caráter e que isso não vai mudar, bicho, se eu não tiver Sim, estrutura física na máquina, sim. vai dar ruim. Vai dar E ruim. estrutura energética também, né? Eu falo que às vezes a gente está disposto a entrar em processos emocionais, psicológicos, mentais, ou às vezes até a trazer mudanças para a nossa vida, a gente se propõe a movimentos, mas existe uma estrutura energética, um nível de obstrução, de de bloqueio, né, de estagnação, isso, como você falou, né, que se construiu a partir dos traumas, que passou de um nível energético para um nível mais sutil, já pensamental, e aí se densificou num nível biológico, daí da gente sentir as dores, as doenças, as enfermidades, mas nesse nível energético, essa obstrução e aí a gente já não consegue ultrapassar. Aí a gente já fica bloqueado e limitado e não consegue acessar um próximo patamar, porque com a energia obstruída, a gente não consegue nem visualizar, a gente não consegue fazer mudança, a gente não tem energia circulando o suficiente para promover uma saúde Sim, integral. sim. Então, eu queria dizer que eu acho o seu processo de regeneração humana absolutamente incrível. E a gente reclamou um pouquinho das redes sociais, né, no começo, por causa que não conseguimos o vídeo, mas eu acho o Instagram é uma ferramenta que funciona como a gente usa, né? Então, se a gente usa para fazer política, para fazer o que a gente acredita, para falar o que a gente acha que pode beneficiar as pessoas, né? Dentro do livre-arbítrio delas, a gente vai contar a nossa experiência, a gente vai dizer como o yoga chegou até mim, você vai dizer como o teu conhecimento chegou até você. E aí, quem sentir que isso ressoa e que é um bom caminho para caminhar junto com alguém que já teve antes em alguns lugares que pode orientar ou que, né, carrega um estudo de conhecimentos milenares, aí essa pessoa começa a caminhar junto, mas não de uma forma dogmática, porque eu acho que tanto eu quanto você, a gente não está aqui para impor as nossas convicções, os nossos valores, é justamente isso que a gente quer desconstruir, né? De viver numa sociedade de enquadramento, de moralismo, e para que o ser livre, o ser possa desabrochar, né? Então a gente precisa justamente ir liberando toda essa estrutura que encouraça, que fecha, né?
Então, queria parabenizar por um projeto que está mobilizando tanta energia também, de tantas pessoas em lives, é muito conhecimento girando, expandindo, muita gente que está podendo assistir e se inteirar de vários assuntos e seguir acompanhando quem está nas lives. Sim. Então, queria te agradecer muito. Ah, querida, eu agradeço imensamente sua gentileza, recebo, aceito e agradeço. Viu? Sua gentileza em vir aqui conversar comigo, em se dispor, oferecendo o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo de vida, sua presença, sua dedicação. Então, agradeço imensamente mesmo, viu? Agradeço mesmo. Obrigada, querida. E agradeço todo mundo que está nos assistindo aqui também, que ficou aqui nessa live conversando com a gente, né? E reitero esse convite. São muitos os caminhos para a gente encontrar esse ser que nós somos. Hoje em dia está na moda falar em propósito, mas eu gosto de usar a palavra a nossa natureza, sabe? A nossa essência. Então, são muitos os caminhos. E se faz sentido, se ressoa aí, querer olhar para esse caminho com o que eu estou oferecendo, com o que a Amanda está oferecendo, vem com a gente, segue a gente aqui nas redes, né? É, a comunidade Reflorestamento Humano começou agora em fevereiro, e até o final de fevereiro nós estamos aceitando a entrada de quem quiser se juntar a nós nesse processo anual, que é um processo de reconexão com os ciclos da natureza, sabe? Para nós nos reconectarmos com a natureza que nós somos. E a gente fazer muitos processos ao longo do ano, sabe? Entender os momentos de cada estação do ano, cada interestação, quando que a gente faz depurações, quando a gente faz desparasitações, processos de limpeza para aumentar a nossa imunidade, sabe? Para a gente meditar junto, construindo esse processo meditativo, passando pelos elementos, né? Terra, água, fogo, ar, até chegar no éter e começar a ter esses vislumbres desse processo de é, é, unificação com o todo, né, de diluição no todo, porque a gente precisa construir. É como subir degrau, né? E fazer isso junto, em comunidade, é muito rico, sabe? Você tá com pessoas que, como eu aqui conversando com você, né, Amanda, não deixa a gente esquecer do nosso sonho e mostra pra gente que dá pra sonhar junto, sabe? Mesmo sendo diferente, tendo um olhar diferente, que o diferente é salutar, é saudável, faz com que a gente aprenda novas coisas, né? Ao invés de ficar encerrado naquele que pensa igual e não contribui nada pro novo, sabe? Sim, estourar Então, a bolha, né? pois vamos fazer esse processo junto, Sim. sabe? Fica o Te ouvindo convite. assim, nossa, eu quero com certeza estar nessa comunidade, só pelos temas que você falou, assim, já fiquei com alerta, quero estar junto, com certeza. E Lívia, abro, vou te mandar todo o documento que eu preparei, contando, explicando tudo. E se você está escutando a gente, me manda mensagem aí no direct, comenta nessa live que eu te mando também. oba, Vou ficar muito feliz de você vir, Amanda. Ai, meu com coração ficou certeza, quentinho. afinar esse laço, né, estreitar, agora que a gente já se encontrou, a gente segue junto. Ai, E queria aproveitar o espaço também, né, para falar para quem estiver assistindo, para quem assistir depois, que logo depois do carnaval, na quarta-feira, então também sem desculpa, eu estou começando a turma, as inscrições de 2024 para o Kundalini Yoga Online, então uma ferramenta muito, muito, muito potente também para a gente soltar, para a gente despir todo esse peso que a gente veio carregando pela vida e não quer carregar mais para daqui chega. para frente ter uma vida mais leve, encontrar essa consciência de uma forma leve, que isso chegue até nós, né, com facilidade, com leveza, e em março, abrindo uma turma de meditação também para a gente estar juntos. Delícia. Que delícia. Ó, gente, sigam a gente aí, curte, compartilha, faz essas coisas aí que o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e mostra ele para mais pessoas.
deixa um pedido para todo mundo que está passando por aqui. Comenta nessa live, sabe? O que que chegou aí, o que que você entendeu, faz um resuminho, uma frase, enfim, conta como que isso atravessou. Porque às vezes a pessoa bate o olho aqui e fala, poxa, um vídeo de 50 minutos, será que eu assisto? E aí ela lê o teu comentário e se identifica com ele e fala, nossa, que legal isso, então peraí, deixa eu assistir, porque se interessa, né? Então, Uhum. faz isso, né? E eu sempre falo para as pessoas, segue aí e tal, mas se você também não quiser me seguir, não tem problema não. Eu não estou buscando um monte de seguidor. Só segue se fizer sentido esse conteúdo e for relevante para você, tá? Pra entrar nesse acúmulo aí de gente seguindo também não precisa não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu também agradeço muito, né? Quem teve, quem passou por aqui, quem ainda vai assistir e também vai dedicar, assim como a gente dedicou todo esse tempo, quem assistiu toda a live também dedicou o seu tempo precioso e, e assim, né, engajando, apoiando, vocês também estão ajudando a expandir o nosso trabalho, as sementes que a gente quer soprar aí pelo vento, então somos muito gratos, né? Com certeza, com certeza. Estar junto de outras pessoas que já entenderam que nós estamos passando por um momento de transição planetária, que isso não é balela, as coisas estão acontecendo a olhos vistos, e que a gente precisa fazer o nosso trabalho interno para ser parte da transformação, né? Uhum, uhum. Porque o mundo vai continuar existindo. Já nós, a gente não sabe, né? O risco de extinção é da gente, não é do planeta, não. Sabe? É, Então vamos se exatamente. unir para fazer esse movimento de ser parte da solução, sabe? A gente Regenerar precisa os estar junto desse. corações e regenerar uma árvore por vez, né? Exato. A Esse vai ser o começar por si. movimento. Exato. Né? No risco de queda, tá lá o lembrete no avião. Vista sua máscara primeiro. Né? Não dá para a gente ajudar os outros se a gente não estiver se ajudando. Então, fica o convite aí para vocês virem com a gente para as atividades que nós estamos fazendo. E eu vou ter o maior prazer em enviar para vocês o documento que eu preparei, explicando mais sobre a comunidade. Já vou mandar para você na sequência, Amanda. Oba, obrigada. Delícia. Vai ser um Que bom, né? transbordar estudar com você. Muito obrigada. Que gostoso. Vai ser gostoso, vai esquentar o coraçãozinho. Sim. Muito bom. Querida, um beijo enorme no seu coração. Beijo, Agradeço. beijo Eu grande. também, Obrigada viu? Honro pelo sua convite. ancestralidade que permitiu você estar aqui. E é de todo mundo que passou por aqui também. Honro a ti também, com meu coração. Obrigada pela tua vida. Bom dia. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.